Goiás Bem no Enem desta semana você vai aprender áreas de figuras planas em matemática e descobrimento da América e colonização espanhola na aula de História. Te aguardo aqui na tela do TBC neste sábado a partir das 8h30 da manhã. Até lá! Bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação 2021. Eu sou o professor Alejandro e o tema da aula de hoje é sobre Brasil, um país de imigrantes. Então a gente já viu essa relação, né, sobre Brasil, um país de imigrantes. Nós vimos que no processo histórico do Brasil, desde a sua colonização do século XV para cá, nós temos sempre imigrantes, né? Ou seja, pessoas chegando para o território brasileiro. A não ser a partir de 1980. Então, na década de 80 do século XX, nós temos aí pessoas que começam a sair do território brasileiro. Isso se deve a crises econômicas que vão acontecendo. Então, pessoas procurando sair do território brasileiro e ir em direção a outros territórios, principalmente pela situação econômica, buscando novas oportunidades, principalmente de trabalho, com melhores remunerações, melhores salários, tá bom? Então, a gente vai observar isso, porém, mesmo com essa saída de imigrantes, a gente vê que o Brasil ainda é uma região atrativa, principalmente para países da América Latina, também países africanos. Nós vemos ainda essa chegada, né, de outros povos aqui no território brasileiro. Bem, a habilidade que nós vamos trabalhar é identificar os sentidos e motivações dos fluxos migratórios no espaço brasileiro e as transformações ocorridas no espaço geográfico decorrente desse processo. E a gente vai fazer isso na aula de hoje utilizando aqui algumas atividades. Então a gente vai corrigir alguns exercícios. O primeiro dele nós temos assim: analise as afirmativas abaixo sobre o Brasil e a questão migratória. Então, sobre esse processo de migração no Brasil, o número de estrangeiros que vivem no Brasil cresceu no século XXI. Contribuíram para isso as ações da diplomacia brasileira de acolher migrantes vítimas de catástrofes naturais ou que fogem de guerras. Está correto, tá? Então, o Brasil tem essa importância aqui para migrantes e outros países também, né? Recebendo e acolhendo pessoas de outros países que passam por problemas, principalmente catástrofes naturais. 2. Os maiores contingentes de imigrantes são do Haiti, da Venezuela e da Bolívia. Então, a gente tem justamente aí a América Latina, né, fazendo parte desse processo imigratório para o território brasileiro. E aí, é claro, a situação econômica e catástrofes naturais entram no hall de problemas, né, que trazem a população para o território brasileiro. Então, a número 2 também está verdadeira. 3. Além dos latino-americanos, aumentou também o número de asiáticos e africanos. Com certeza, tá? Inclusive, alguns refugiados aí do norte da África e da região também do Oriente Médio, nós temos vindo para o território brasileiro. Então, a 3 também está correta. 4. Os sírios chegam ao Brasil com o status de refugiados. Sim, tá? Estão sendo refugiados, saindo de lá por conta da situação que não está fácil, principalmente uma situação de guerra, né? E vem para o território brasileiro justamente procurando essa paz no território brasileiro, tá? Esse momento de paz. Então, verdadeiro. Nesse primeiro exercício, então, nós temos os 4 itens verdadeiros. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Então, nós temos 1, 2, 3 e 4 corretos. Então, letra E é a alternativa que nós vamos marcar. Bem, aqui a gente tem um exercício do Enem de 2006. E ele diz assim, primeiro ele vem com um texto, né, para depois a gente fazer a análise das afirmativas. Tendências nas migrações internacionais. O relatório anual 2002 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, revela transformações na origem dos fluxos migratórios. Observa-se aumento das migrações de chineses, filipinos, russos e ucranianos com destino aos países membros da OCDE. Também foi registrado aumento de fluxos migratórios provenientes da América Latina. E a gente vem para cá.
No mapa seguinte, estão destacados com a cor preta os países que mais receberam esses fluxos migratórios em 2002. Então, a primeira coisa, a gente observa ali o mapa, né, a imagem aqui do globo terrestre, e a gente tem o plano esférico. Aqui a gente tem território do Canadá e Estados Unidos, a gente tem a Europa, né, principalmente a Europa ocidental sendo destacada, e a gente tem aqui o território também da Austrália, né? Então, uma parte ali da Oceania sendo destacada. Esses países que a gente citou aqui, essas regiões que a gente citou, são as que mais receberam imigrantes, né? Então, mais receberam pessoas no ano aí de 2002. E, diante disso, nós temos as migrações citadas estão relacionadas principalmente Então, as pessoas migrando para aquele território, o que elas estão buscando? Letra A, ameaça de terrorismo em países pertencentes ao OCDE? Não é o terrorismo que fez com que eles migrassem, tá? Letra B, política dos países mais ricos de incentivo à migração. Gente, existe até mesmo essa história, né, de alguns países europeus eles estarem buscando imigrantes, até por conta de baixas taxas de natalidade durante muitas décadas. A gente vai ter aí países que envelheceram, então, né, nesse tempo, e a gente tem uma mão de obra, aliás, quase inexistente. Então, alguns países, principalmente europeus, já incentivam essa migração para o seu país, a imigração para o seu país, buscando principalmente mão de obra, tá? Mas, no caso aqui, a política desses países, a gente está citando ali, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos ele tem uma política, pelo contrário, não é atrair imigrantes, mas sim repudia mesmo. Ainda mais nos últimos anos foi o que a gente viu. Inclusive, foi muito debatido aí e muito propagado a construção, inclusive, de um muro entre Estados Unidos e o México. Então, a gente vai ter, nesse processo, selecionando todos os países, a gente já tem um exemplo ali que está fora, né, do que foi dito na letra B. Então, a alternativa B está errada. Letra C. Perseguição religiosa em países muçulmanos. Então, existe essa perseguição religiosa? Sim, né? Mas é o que faz essa população migrar? Não é o principal processo, tá bom? A gente tem regiões onde muçulmanos e o mundo, né, muçulmanos, judeus, eles estão muito em guerra mesmo, em conflito, mas não é o que causa o principal processo de migração, tá? O maior volume, o maior fluxo de migração nesse processo. Letra D, repressão política em países do leste europeu. Também não, né? O leste europeu, a gente já vive uma outra realidade hoje, e inclusive ali o leste europeu, a gente tem inclusive alguns países já recebendo imigrantes, né? Então, como tem ali no mapa. E letra E, busca de oportunidades de emprego. Então, é justamente essa alternativa que a gente vai marcar. O principal fluxo, né, a principal intenção desses imigrantes é conquistar uma vida econômica melhor. Então, é o que a gente caracteriza justamente como migração econômica, a mudança de espaço, buscando novas condições de trabalho, com melhores salários, tá, ou melhores ofertas ali de emprego, tá bom? Então, a letra E está correta. O terceiro exercício de hoje, nós temos assim, o processo de migração em massa da população do campo para a cidade, também conhecido como êxodo rural, é motivado por elementos associados a dinâmicas socioespaciais. Esse movimento foi responsável pela aceleração do processo de urbanização. Gente, sim, né? A gente tem aí o êxodo rural, muitas vezes a gente utiliza esse termo de forma incorreta, imprecisa. Por quê? A gente tem uma migração que é a migração campo-cidade. Saindo do campo, então, e indo para a cidade. Nessa migração, em alguns momentos históricos, a gente vai ter uma migração em massa, ou seja, uma grande quantidade de população do campo vai em direção à cidade. E isso a gente vai caracterizar como êxodo rural, tá? Nesse processo, então, do êxodo rural, a gente tem alguns momentos específicos, como a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, lá no território europeu. Ela promove um êxodo rural. À medida que os países vão passando por essa Revolução Industrial,
quase que, né, de forma geral, os países, quando se industrializam, eles passam por um êxodo rural também. E isso intensifica o processo de urbanização, porque a população saiu do campo e foi para a cidade. E o que é o processo de urbanização? Urbanização, a gente pode dizer que é o crescimento vertical ou horizontal. A cidade, ela cresce ou de forma horizontal ou ela cresce de forma vertical. Então, nesse crescimento, seja ele vertical ou horizontal, o que faz com que a cidade cresça? A população, tá? Então, quando a população, a gente tem a população urbana e a população rural. Quando a população urbana cresce mais do que a população rural, nós temos um processo de urbanização. Então, isso que caracteriza um processo de urbanização, tá? E é claro que quando a população urbana cresce mais, se acontece êxodo rural ou a população rural vem para cá, aumenta a população da cidade. Então, contribui para essa urbanização, tá bom? Continuando aqui. Os dois fatores que provocaram o êxodo rural no Brasil são, então, no processo histórico, foi a Revolução Industrial que causou aqui no Brasil esse processo de urbanização? Também, tá? Em 1930, logo após a crise do café no Brasil, né? Crise do café em 1929, um ano depois nós temos a chamada Revolução Industrial no território brasileiro. Então, com isso, a gente tem um processo de êxodo rural e urbanização. Mas é claro que existe também, na década de 50, a chamada Revolução Verde. O que é a Revolução Verde? Países desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial, então a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 até 1945. Quando termina aí a Segunda Guerra Mundial, essa população dos países desenvolvidos, né, então a gente tem os países do primeiro mundo naquele momento de Guerra Fria, né? Então o primeiro mundo ele começa a ver que existe um processo de desenvolvimento tecnológico para aumentar a produção. E eles começam a pensar muito e ter muito discurso voltado para a fome no mundo, e principalmente para impedir a fome no mundo. Então, com isso, eles pegam a tecnologia que já existia no primeiro mundo e começam a exportar essa tecnologia para os países de terceiro mundo. Então, isso é chamado de Revolução Verde, porque aumenta a produtividade nesses países. O que acontece? Muitos desses países ainda de terceiro mundo, eles tinham a população concentrada no campo. Quando chegou máquinas ali substituindo essa população, a população então rural fica sem emprego, né? O trabalho, a mão de obra foi substituída por máquinas e essa população migra para a cidade. Nesse processo migratório, nós teremos então o chamado êxodo rural, tá bom? Porque vai ser uma saída em massa, em grande quantidade. Então, vamos lá, letra A. A entrada de imigrantes durante a Segunda Guerra Mundial e a crise da cafeicultura. Corretos, tá? Nesse processo, a gente tem lá na Segunda Guerra Mundial, país em guerra, a gente vai ver a população europeia buscando locais que estavam em paz. Então, a gente tem o território brasileiro, um território que era neutro durante a Segunda Guerra Mundial, apenas no final da Segunda Guerra Mundial que os brasileiros vão participar de algumas missões e são missões médicas, tá? Então, nessas missões, a gente tem o Brasil distante do campo de batalha e um território pacífico, tá bom? Então, durante esse período, os países que estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial diretamente migravam para o território brasileiro. Então, letra A, a entrada de imigrantes durante a Segunda Guerra Mundial está correto e a crise da cafeicultura também está correta. Letra A. Na B, industrialização do Sudeste já é depois, né? A população já estava concentrada ali por conta da cafeicultura. Então, a gente vai ter justamente esse processo. Gente, nós encerramos a nossa aula por aqui, tá? Mas o meu muito obrigado a vocês. E fiquem ligados na segunda-feira, pois nós teremos aula para a primeira série do ensino médio aqui na TBC. Um forte abraço e até a próxima.